Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada nos argumentos bem interessantes apresentados numa palestra do Michael Shermer. Isso aí. A ideia é explorar por que nós, humanos, talvez tenhamos, criado a própria ideia de Deus. Ele olha isso pela lente da evolução da sociedade. Exato. E a fonte é essa palestra dele mesmo. O nosso objetivo aqui é só entender o raciocínio, sabe? Sem julgar se tá certo ou errado, mas só, acompanhar a lógica. Perfeito. E para ter uma ideia da dimensão disso, o material que a gente viu menciona que, 84% da população mundial segue alguma religião. É muita gente. Quase 6 bilhões de pessoas. Exato. E não é uma coisa só. São umas 10 mil religiões diferentes por aí. E só dentro do cristianismo, umas 34 mil denominações. É número pra caramba. Nossa, e isso já leva direto pra pergunta que a palestra joga logo de cara, né? Qual a chance de uma religião específica ser a verdadeira e todas as outras, com bilhões de seguidores, estarem, erradas? É uma pergunta forte pra começar, né? Com certeza. Bom, vamos entrar então no primeiro argumento dele, que é o da evolução. Shermer usa aquela analogia famosa do barulho na relva. Assim, a da Lucy, o hominídeo ancestral lá na África. Isso. Imagina a Lucy ouvindo um barulho na savana. Podia ser só o vento mexendo a grama ou podia ser um predador escondido. Aí entram os dois erros que ele descreve. Exato. O erro tipo 1, que é o falso positivo. Achar que é um predador, mas é só o vento. Você leva um susto, fica alerta, mas está seguro. Foi um erro, mas um erro pro lado da segurança, né? Isso. Agora, o erro tipo 2, o falso negativo. Achar que é só o vento, mas era mesmo um predador. Aí complica. Esse erro pode ser fatal. Totalmente. Então, a teoria que ele apresenta é que a sobrevivência acabou favorecendo quem cometia mais o erro tipo 1, quem era mais cauteloso, quem tendia a achar que tinha alguma coisa ali. E isso teria levado, segundo ele, à evolução de duas coisas. A padronicidade, que é a nossa mania de encontrar padrões em tudo. E a agenticidade. Essa é a chave. É a tendência de atribuir uma intenção, uma agência, um quem por trás desses padrões. Ah, entendi. Então, em vez de pensar, foi o vento, a gente tende a pensar, algo fez esse barulho. Um agente, né? Exatamente. E aí, essa agenticidade se conecta de forma bem interessante com as primeiras crenças em deuses, em espíritos, sabe? Faz sentido. E tem pesquisa sobre isso, né? Tem sim. O material cita um experimento do Jesse Bering com crianças. Elas trapaceavam menos num jogo se achassem que tinham uma personagem invisível, a tal Princesa Anne, observando. Que curioso. Pois é.
Isso sugere que talvez a gente tenha uma capacidade, quem sabe moldada pela evolução, para acreditar nesses agentes invisíveis, que meio que reforçam as regras sociais, o comportamento moral, entende? Entendi. Uma tendência a ver essa agência, mesmo que invisível, talvez ajudando na coesão do grupo, né? Mas a palestra vai além da evolução, certo? Tem o lado social também. Tem, com certeza. O argumento é que houve uma virada importante ali por volta de 5 a 7 mil anos atrás. As populações foram crescendo, Deixando de ser só bandos pequenos, tribos. isso, virando sociedades maiores, tipo chefaturas, até chegar nos estados. E com muito mais gente vivendo junta, controlar o comportamento ficou bem mais complicado. Imagino. E como é que se lidou com isso? Bom, a análise sugere que duas grandes instituições evoluíram para ajudar nesse controle. O governo, com leis claras, polícia, punição aqui mesmo, Ok, o controle explícito. e a religião, que trouxe a ideia de um observador que vê tudo, um Deus onisciente, sabe? E a promessa de justiça ou castigo, só que depois da morte. Ah, justiça divina. Então seriam duas ferramentas, digamos, para manter a ordem e a cooperação. Exatamente. A palestra até toca naquela ideia do ópio do povo, lembrando como, sei lá, faraós talvez usassem a promessa de vida eterna para manter os trabalhadores motivados, mesmo em condições difíceis. Entendi essa perspectiva do controle social. E aquela diversidade toda de religiões que a gente falou no começo. Os 10 mil deuses. Como isso entra na análise? Pois é, esse número é um ponto central para o argumento da probabilidade. Se existiram, sei lá, umas 10 mil religiões e talvez uns 1000 deuses principais ao longo da história. Amoá, Apolo, Ganesha, Zeus, tantos nomes. Muitos. Aí a pergunta volta. Qual a chance de um deles, tipo Yahweh, ser o verdadeiro, e todos os outros 999 serem, digamos, falsos? O argumento é que, na prática, a maioria dos crentes já é ateia em relação a quase todos os deuses que já existiram, só não são em relação ao seu. É um ponto interessante. E tem também a questão da geografia, né? A palestra bate bastante nisso. Onde você nasce influencia demais a sua crença. Totalmente. Nascer nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a chance de acreditar em Yahweh e Jesus é altíssima. Nascer na Índia, aí é mais provável ser Brahma, Ganesha. E ele aponta até inconsistências dentro das próprias religiões abraâmicas, né? Visões diferentes sobre Jesus, diferenças entre Bíblia e Alcorão. Sim, e menciona aquela sequência de figuras que surgiram como últimos profetas para seus grupos. Jesus, depois Maomé, depois Joseph Smith, até L. Ron Hubbard é citado nessa linha. E além disso tudo, tem a questão dos mitos que se repetem, né? Exato, a palestra dedica um bom tempo a isso. Mostra estruturas míticas que aparecem em várias culturas, muitas vezes bem antes das versões que a gente conhece mais hoje. Tipo quais? Olha, tem os mitos de dilúvio universal. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, é bem mais antiga que a história de Noé e tem um dilúvio lá. É mesmo? Sim, e mitos de nascimento virginal. Não só Jesus, mas Dionísio, Horus, Krishna, vários teriam nascido de virgem, segundo essas tradições. A fonte até compara Dionísio e Jesus em vários aspectos. Nossa! E tem mais. Tem mitos de ressurreição, como o do deus egípcio Osíris, coisa de 2400 a.C. E mitos de Messias, figuras salvadoras que surgem muitas vezes em tempos de opressão, como Apolônio de Tiana lá na Antiguidade, ou o Vovoca, da dança fantasma dos nativos americanos. Então, a ideia é que essas semelhanças todas sugerem mais uma origem comum, talvez psicológica ou empréstimo cultural, do que revelações divinas separadas para cada um. É essa a conclusão que o argumento de Shermer aponta, que juntando a evolução, a psicologia, essa comparação de mitos, tudo indicaria que fomos nós, humanos, que criamos os deuses e as religiões. É importante reforçar o que você disse antes e que a fonte destaca, a intenção dele não é provar que Deus não existe, o que é quase impossível provar uma negativa, né? Exato. A tentativa é provar uma afirmação positiva, que os humanos criaram esses conceitos. É uma distinção sutil, mas importante para o argumento dele. E entender esses argumentos, concordando ou não, é super válido para quem se interessa por diferentes visões de mundo, por pensamento crítico. Com certeza. Até porque estamos falando de sistemas de crença que são, fundamentais para bilhões de pessoas. Compreender as possíveis origens, as funções sociais, ajuda a entender melhor o mundo.
Para terminar, então, fica uma provocação inspirada na conclusão da palestra. Se alguém já não acredita em 999 dos deuses que a humanidade criou e adorou ao longo do tempo, o que torna um passo de não acreditar em só mais um deles algo tão radicalmente diferente assim? Fica aí para a gente pensar. Olá, você acabou de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.